Silvia Almeida, eu tenho 44 anos, tenho HIV desde 1994 e descobri o HIV dentro de um casamento de 14 anos. A descoberta do HIV é muito difícil porque eu era uma esposa que vivia muito bem com meu marido, a gente era muito feliz, tínhamos 2 filhos. E o HIV de verdade não fazia parte da nossa realidade, né? E daí ele começou a ficar muito doente e a gente, entre tantos testes que nós fizemos o teste do HIV e deu positivo. Descobrir HIV e AIDS na vida da gente é muito difícil, porque é uma doença grave e que desestrutura tanto a gente quanto a família, né? E junto com isso também veio a questão de ser casada, de não ter, ficar se perguntando como isso entrou na vida da gente, tem aquele questionamento de culpa, né? Poxa, o que será que aconteceu? Será que foi o marido? Será que foi um relacionamento fora do casamento? Então, assim, são muitas coisas que passam pela cabeça da gente de uma só vez. No meu caso, eu acho que o que prevaleceu foi o amor e o companheirismo de um relacionamento que já tinha mais de 14 anos, né? Então, eu vi meu marido ficar muito doente, fui perdendo meu marido, ele faleceu em 96. E o que estava mais forte naquela época é que, assim, a gente não deve ficar se prendendo em culpabilidade, né? Por que que isso está acontecendo com a gente? Como isso veio acontecer com a gente? São perguntas que, no meu caso, não levavam a nada. Então, eu preferi continuar amando, cuidando dele até o final e depois procurei viver bem para cuidar dos nossos filhos. Se nós pegarmos os jovens hoje com 20 anos, eles não viram o início da epidemia, né? E como era duro, como era difícil a gente ver pessoas amadas e queridas morrendo assim em um espaço de tempo muito curto e sem nenhum tratamento, né? A AIDS, ela matava de uma forma muito dolorosa, né? Lógico que toda morte é dolorosa, mas às vezes você via a pessoa que estava bem há 6 meses atrás, você via a pessoa totalmente magra, esquelética, definhando mesmo. Então, acho que esse desconhecimento que os jovens têm também faz com que eles percam um pouco da intenção e da necessidade, saibam um pouco da necessidade que tem de se cuidar, né? Porque se vive hoje com HIV, está quase uma doença crônica, a gente toma medicamento, mas esses medicamentos eles têm efeitos colaterais, você se torna escrava da medicação, né? Você tem reações no seu organismo por causa disso. O HIV muda muito, você tem que estar sempre tomando muito cuidado, trocando medicação, tendo novos efeitos colaterais. Então, tudo isso é muito difícil. Hoje eu tenho uma filha de 26 anos e tenho um rapaz de 17. Né? No início, quando eu fiquei viúva, a minha filha tinha 14 e o meu filho tinha 4. Então foi muito difícil, eu tive que prepará-los, eu tive que contar para mim primeiro, aprender a viver, para passar isso para eles de uma forma segura e tranquila. Eu diria que os meus filhos, eles são muito mais informados do que é o HIV, do que é a AIDS, né? Agora sim, são informados também de como se prevenir, de como se proteger. Só que assim, o ser humano é um mistério, né? Isso não quer dizer que um dia eles não vão ter um momento de emoção onde possam acabar tendo uma relação desprotegida. Não são melhores nem pior do que ninguém, né? Apesar de toda a informação, eu acredito que isso possa acontecer com qualquer pessoa. Usar camisinha é uma mudança de hábito muito difícil. Vai demorar muito para as pessoas pararem de olhar para a camisinha como se ela fosse o estraga-prazer, né? Mas é uma coisa que, se pensar bem, sexo feito seguramente, sexo com preservativo, você leva para casa só o prazer. Não fica risco de gravidez, não fica risco de filho não planeja, ou de DSTs, né? Então, quando as pessoas começarem a pensar no preservativo dessa forma, eu acho que aí ele vai pegar mais tranquilamente. Eu acho que tem tudo a ver, assim, o respeito que eu tenho por mim,
o respeito que eu tive pelo meu marido, o respeito que eu tenho pelas pessoas que se infectaram, sem a questão de culpabilidade, porque sexo todo mundo faz e muito mais sem preservativo, né? Fazem sim, e isso é hipocrisia a gente dizer que todo mundo se cuida porque não se cuida. Então, eu acho que a maneira como você se coloca, como você se respeita, como você se aceita, é a forma como os outros vão te respeitar ou não, né? Então, assim, hoje eu faço questão de falar que tenho HIV, porque tem milhares de mulheres na mesma situação que eu, casadas, se achando protegida dentro de um relacionamento estável e que, na verdade, pode não estar. Né? Então, acho que tem que se abrir o diálogo, a gente tem que falar mais sobre relacionamento, sobre cuidados, e acho que isso só fortalece o amor, né? Mas eu costumo dizer assim, nós soropositivos, quando nos escondemos, nós ajudamos a aumentar o preconceito. Então, isso é muito ruim, né? Ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou entrar para a estatística de HIV. Todo mundo que está lá não se achava que um dia estaria, né? Então que as pessoas pensem um pouco nisso. A gente está vivo, então quem está vivo, está vivendo, está sempre em algum risco, né? E a gente precisa abrir os nossos próprios questionamentos e a gente precisa pensar mais no que é que a gente quer fazer da nossa vida, como é que a gente quer viver.